Fala, terceirão, tudo bem? Aqui é Priscila, professora de Língua Portuguesa e Redação do Colégio Vaccaro. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre a redação nos vestibulares. Será que a prova de redação nos vestibulares são todas iguais? Bom, se eu estiver me preparando para o Enem, por exemplo, e de repente eu quiser fazer também a prova de redação da FUVEST, ou da Unicamp, ou da FATEC, por exemplo, será que eu também estarei preparada para essas provas, né? Será que elas seguem o mesmo modelo? Pois é, vai ser sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Vou apresentar para vocês um pouquinho as características das provas de redação do Enem, FUVEST, Unicamp e FATEC, né? Algumas das principais faculdades e universidades de São Paulo. Vou começar então falando com o Enem, né? Sobre o Enem, que são as características da redação, que traz a proposta de intervenção e o texto dissertativo argumentativo. O Enem pede que o aluno elabore uma proposta de intervenção sobre o tema proposto. Os demais vestibulares não pedem essa proposta de intervenção. E o que seria uma proposta de intervenção? O candidato deverá propor ações inovadoras que caminhem para a solução do problema proposto no exame, né? Por exemplo, uma contribuição para a melhoria da sociedade. Ou seja, não basta o candidato apenas argumentar sobre aquele tema, ele também tem que dar, ao final da redação, uma proposta, uma solução para aquele problema proposto ali no tema da redação, ok? O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa, tá? Então tem que tomar cuidado para não extrapolar esse limite de linhas e atender ao estilo do texto, que é essa dissertação argumentativa. E o que seria isso, Pro? Pois é, esse tipo de texto traz uma defesa de uma ideia. Você vai dar a sua opinião sobre o assunto apresentado no tema da redação e nos textos de apoio. Então, vale ler o texto de apoio para você, né, se inspirar e, ao mesmo tempo, trazendo um pouquinho do que você já sabe sobre esse tema, né, do que você já conhece, do que você já ouviu falar. Isso faz toda a diferença no momento de você argumentar. A proposta de redação, ela vem acompanhada por textos de apoio, que geralmente são pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. E aqui eu mostro para vocês um exemplo de uma prova do Enem. Então, primeiro vem os textos motivadores, então é importante fazer a leitura desses textos, interpretá-los certinhos e depois, na sequência, vem a proposta, né? Pedindo o que deve ser escrito, em qual modelo de texto, né? E dando as orientações necessárias para o candidato. Bom, agora então vamos para a FUVEST, né? Que tem como característica de redação exigir uma capacidade argumentativa do tema. Exige dos participantes a produção de um texto também dissertativo argumentativo, porém não exige a proposta de intervenção. Então que você argumente, mas não há necessidade de você trazer soluções, né, inovadoras ali para aquele tema proposto, tá? Então, seguir o seu texto na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, claro, e demonstrar capacidade para argumentar, expor ideias, exemplos e opiniões que vão sustentar a sua tese, a sua ideia, aquilo que você está defendendo. Outra diferença entre os exames em questão é que no vestibular da FUVEST, né, que é o exame preparatório para a USP, ele também pede um título, né? Enem não tem título de redação, então você pode pôr, como não pode pôr, não faz diferença. Porém, na FUVEST, sim, né? E esse título, tem que ser um título muito criativo, muito legal e que atrai a atenção também do corretor, né? Porque ele também vai ser avaliado. Agora eu vou falar da Unicamp, né? Que o que tem como característica de redação algo mais desconstruído, não tem uma disposição pré-formatada. Além do tema das propostas de redação da Unicamp ser diferente a cada ano, o gênero textual também é alterado anualmente. Então, já tivemos redações onde foi pedido que o candidato fizesse uma resenha, ou um texto científico, um relatório, ou até um comentário de internet, né? É legal desse tipo de diversidade de gêneros, porque ele traz um pouquinho, né, aproxima mais a realidade do candidato, aquilo que ele está vendo no dia a dia, os textos que ele tem acesso, né? Porém, exige que o candidato ele domine um pouquinho a estrutura desses gêneros textuais, tá?
E que, afinal de contas, o que é um gênero textual? É o termo que damos para explicar os inúmeros textos que utilizamos na nossa vida. Ou seja, uma receita de bolo é um gênero textual, uma mensagem telefônica é um gênero textual, posts em redes sociais é outro tipo de gênero textual. E assim vai. Então, todo tipo de texto a gente considera como gênero textual. Importante que no vestibular da Unicamp além de uma noção dos conceitos e dos tipos de existentes, de gêneros, ter uma leitura atenta. Isso porque consta nas instruções da redação o que se espera da produção textual e quais elementos ela deve conter. Então, precisa ter uma dedicação aos comandos do enunciado de cada gênero. Seguindo-os, terá um bom roteiro para o planejamento do texto e será determinante para uma boa prova. Então, a leitura desse enunciado, ele vai te nortear para que você desenvolva a sua redação dentro daquilo que está sendo pedido pela Unicamp. Agora eu vou falar da FATEC, que traz uma proposta temática com textos de outros autores para que você baseie sua reflexão. Ele pede para você, por vezes, escrever no gênero narrativo ou dissertativo, então aqui também varia um pouquinho, argumentando o seu ponto de vista, utilizando a norma culta da língua portuguesa. Bom, norma culta da língua portuguesa é para todos, tá? Nem preciso comentar isso. Deve escolher um título que sintetize bem as ideias apresentadas no texto. Então, a FATEC também exige a colocação de um título em sua redação. Bom, antes de eu me despedir, quero dar umas dicas para vocês, tá? Primeiro, sobre a prova de redação, cuidado para não zerar. O que seria zerar uma prova de redação? É você, primeiro, desenvolver o texto que não esteja adequado ao que está sendo pedido no tema proposto, ou seja, a fuga do tema. Então, se não estiver de acordo, eles zeram a redação, mesmo que seja muito bem escrita, muito bem elaborada. Não atendeu ao tema, zerado, tá bom? Também não fazer o número mínimo de linhas que está sendo solicitado ali nas orientações. Isso também é um motivo para zerar a redação. Esteja atento aos temas atuais, sim, o que está rolando agora no mundo pode ser um dos temas da redação. Então, se informem, busquem noticiários, leiam jornais, troquem ideia com os colegas e professores do que está rolando por aí, para que vocês tenham informações que ajudem depois, caso um desses temas caia na prova de redação, você tem argumentos satisfatórios para poder desenvolver na sua redação. Treine a grafia, sim, a prova é por escrito, não é digitado, porém, você precisa ter uma boa letra para que seja legível, para que o corretor possa ler a sua redação tranquilamente. Letra feia também é um motivo talvez para zerar a sua redação, cuidado. Provas anteriores ajudam? Com certeza. Então, busquem temas anteriores de redações e também os exemplos de redações bem pontuadas para que vocês vejam como o candidato desenvolveu aquele tema, como ele argumentou, qual foi a estrutura que ele usou. E aí vocês vão ver que as redações são muito bem escritas, porém não é nenhum bicho de sete cabeças não. Lá tem textos muito bem elaborados, numa linguagem muito próxima da nossa, nada mirabolante, nada muito robusto, Muito pelo contrário, uma linguagem fácil de interpretar, de entender. E aí vocês vão ver que é muito fácil escrever redação, basta apenas treinar, que é a minha última dica aqui para vocês. Treinem a redação, tá? Escrevam, busquem temas aleatórios e tenta pensar um pouquinho como você desenvolveria esse tema. Se está com dúvidas, troca uma ideia com a professora. Aproveita que ainda vocês têm os professores de apoio aqui para ajudá-los, tá? Bom, turma, fico por aqui, espero ter ajudado vocês e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá, tchau!